Bem, isso aqui é uma demonstração de como usar a opção, né, de contas a pagar. Ao entrar no sistema, nós temos o menu aqui de financeiro, né, movimentação de despesas. Mas antes disso, eu vou dar uma passada aqui rapidinho com relação a cadastro auxiliares, que nós chamamos, né, que é banco, contas bancárias, operações bancárias e o plano de contas. Lembrando que o plano de contas ele é muito particular de cada empresa. O plano de contas aqui não é o plano de contas contábil, né? Ele é o plano de contas, ele não é, ele é um plano de contas financeiro, né? Aquele que falamos que todo mundo entende, né? Que despesa é débito e recebimento é crédito. Na contabilidade é o inverso. Então, só se ater para isso. Caso queira ver o relatório de plano de contas, é relatório, listagem, né? Aí a gente tem a listagem do plano de contas. Cada caso, cada empresa aí, a gente tem um que é padrão, né? Que eu uso, que eu indico, mas geralmente vai no banco de dados esse plano de contas, senão a gente dá um jeito de importar algum centro de custo ou um outro que tenho aí, entendeu? Mas eu sempre indico que tenha que ser um plano de contas bem enxuto, né? Para que consiga não estender muito, não detalhar demais, né? Pode ser um pouco mais reduzido do que o plano de contas contábil. Na verdade, acho que até deve, né? Então tá. Então nós temos essa parte de cadastro de bancos. Por mais que você não vá usar o controle de bancário, né, de saldo bancário pelo sistema, mas tem que existir o cadastro, tá? Vamos lá, o banco financeiro. Aí nós temos aqui as contas bancárias. No caso, né, que a gente não vai controlar, a gente precisa criar uma conta caixa, por exemplo, que é a conta caixa empresa. A gente precisa criar, tá? Porque todo lançamento que você vai fazer, o sistema vai pedir esse campo de conta bancária. E situação de receita e situação de despesas e tipo de cobrança também são tabelas auxiliares, né, que você cria para usar lá na parte de movimentação. Então, ao entrar aqui no sistema financeiro, movimentações de despesas, ele vai abrir a tela. Vou clicar em inserir aqui para abrir um campo para efetuar um lançamento. Por exemplo, aqui eu vou criar um documento que é o número do boleto bancário ou qualquer outro, né? Tipo da cobrança aqui, boleto ou carteira. Caso queira outro tipo de cobrança, clica aqui para ele abrir a opção de cobrança. Ó. Nós temos aqui carteira e boleto. Podemos ser, vou criar uma carnê aqui, clica no inserir, carnê, tá? Então isso é particular de cada empresa. Eu tiro aqui esse tipo de cobrança. Isso daqui facilita porque, por exemplo, às vezes tem cliente que quer tirar um relatório só do que tem para pagar de boleto, né? Depois separado o que tem que pagar de carteira. Lembrando que o sistema ele é multiloja e multiempresa. Então, por essa tela, a gente efetua o lançamento de todos os locais controlados, né? Nesse campo menor aqui, ó, eu pressiono F2, o sistema abre a tela de pesquisa, né, de locais. Você pode, quando você clica aqui do lado, ó, você pode pesquisar pela razão social, fantasia ou CNPJ, ou pressionar Enter que ele vai aparecer a loja. Fornecedor também segue a mesma ideia, ó. Aqui, ó, nesse botão menor, F2, vamos botar aqui, exemplo, né, tapar. Ele vai pegar o fornecedor que tem. Caso eu não encontre, eu clico aqui e abro a tela de fornecedores para inserir. Plano de contas, olha, eu vou pressionar F2 e vou digitar aqui que é fornecedor, ou seja, o plano de contas que eu havia falado antes. Eu vou selecionar aqui que é fornecedor de produtos de revenda no estado. Note que o sistema traz como opção, que já está parametrizada, a conta caixa, né? A conta que vem default. Caso queira
fazer controle de conta, dizer qual é, basta selecionar ou cadastrar. Aqui a gente bota um breve histórico, se não coloca o seguinte assim, pagamento ou pagamento. Isso daí é aquele histórico que a gente usa na contabilidade, né? Tá. Data de emissão do documento, data de vencimento. Alguns boletos, né, ele tem uma data limite para desconto, pagando antecipadamente tem um desconto. Geralmente quando a gente compra tem uma nota fiscal. Se não tiver uma nota fiscal, bota qualquer número, ou bota 1 ou 0, alguma coisa, porque esse campo é obrigatório. Ainda nessa versão ele é obrigatório. Alguma observação que tem que fazer. Quando eu selecionei aqui o fornecedor, esse campo ele já é preenchido automaticamente. Por quê? Porque nós temos um relatório no fluxo de caixa que te dá um relatório separando isso, né? O que você comprou, né? O que você pagou de fornecedor de produto de revenda, administrativo, serviço e folha de pagamento. Isso facilita lá na hora do relatório do filtro. Bem, eu preenchi aqui, vou colocar aqui o valor, né? 1.200. Se tiver desconto, né? Coloca aqui, né? Aquele desconto que eu falei baseado na data limite para desconto, coloca juros, dias e multa. E isso vem descrito lá no boleto. Lancei, salvei, pronto, está lançado. Nota que ele fica a pagar. Eu quero puxar um relatório. Eu posso puxar o relatório por aqui, por opções, ó. Relatório. Ou eu posso vir aqui em financeiro, relatório de despesas geral ou sintético, tá? Então nós temos essas duas opções. Já que você está na tela aqui, você clica em opções, relatório. Eu quero saber tudo que eu tenho para pagar, né? Vencendo do dia isso aqui até o final do mês, por exemplo, tá? Visualizar. Ele listou. Bem, só que ele listou, mas eu quero que ele, como eu peguei e botei um período, ó, de dias, eu quero que ele faça a quebra para mim dia a dia. Então eu venho aqui e digo que a quebra eu quero por vencimento. Visualizar, ele já mudou aqui, ó, fez a quebra para a gente por data de vencimento. Existem várias opções de quebra aqui, filtro, tá? Tem a ordenação por valor, ou seja, do decrescente, né, para saber qual o maior aí. Eu posso tirar aqui o tipo de conta administrativa ou fornecedores. Posso puxar tudo que foi pago ou apagar. Nesse caso eu puxei todas, né? Mas eu quero só apagar. O que é que eu tenho para pagar do dia 23 ao dia 30? Visualizar. Então essa é a opção de relatório que o sistema tem. Tem um caso aqui também. Vamos supor que você vai fazer um lançamento de um boleto ou de um leasing ou de algo parecido. O que acontece? Nós podemos fazer isso aqui, ó, gerar múltiplos lançamentos. Por exemplo, eu vou dizer qual é a loja, quem é o fornecedor aqui, vamos falar aqui Bradesco, não sei se tem Bradesco Financiamento, vamos botar aqui consórcio, não sei se tem consórcio, vai botar aqui, consórcio, pode ser, vai botar aqui consórcio imobiliário. A conta bancária, caixa. Vou botar aqui consórcio, nota fiscal não tem. O documento, vamos dizer, né, porque todo boleto que a gente pega de consórcio, ele tem um número, né? Lembrando que o sistema vai criar traço 1, traço 2, traço 3, conforme a quantidade de parcelas. Ele vai te pedir o primeiro vencimento, vamos dizer que é o dia 25. Eu quero que ele gere para todo dia 25 de cada mês, ó. Vou marcar aqui. Eu quero 12 parcelas. Não, nesse caso é financiamento aqui, 48. O valor de cada parcela é R$500. O tipo da cobrança é boleto. Gerar parcelas. Pronto. Aqui ele vai já fazer a provisão. Se eu mandar salvar, ele já vai fazer toda a provisão para a gente. Geralmente a gente usa isso daqui para conta de energia, conta de água, que a gente queira fazer uma provisão para o ano todo, entendeu? Isso ajuda no momento que você vai tirar um relatório do que você tem para pagar no mês que vem, por exemplo. Essas contas vão sempre aparecer, porque já foi feita uma provisão. Então essa é a parte de lançamento de despesa. É o sistema de contas a pagar. Então bem simples e tem todas as opções de filtros. Bem,
Isso aqui é uma demonstração de como usar a opção, né, de contas a pagar. Ao entrar no sistema, nós temos o menu aqui financeiro, né, movimentação de despesas. Mas antes disso, eu vou dar uma passada aqui rapidinho com relação a cadastro auxiliares, que nós chamamos, né, que é banco, contas bancárias, operações bancárias e o plano de contas. Lembrando que o plano de contas ele é muito particular de cada empresa. O plano de contas aqui não é o plano de contas contábil, né? Ele é o plano de contas, ele é um plano de contas financeiro, né? Aquele que falamos que todo mundo entende, né? Que despesa é débito e recebimento é crédito. Na contabilidade é o inverso. Então, só se ater para isso. Caso queira ver o relatório de plano de contas, é relatório, listagem, né? Aí a gente tem a listagem do plano de contas. Cada caso, cada empresa aí, a gente tem um que é padrão, né? Que eu uso, que eu indico, mas geralmente vai no banco de dados esse plano de contas, senão a gente dá um jeito de importar algum centro de custo ou um outro que tem aí, entendeu? Mas eu sempre indico que tenha que ser um plano de contas bem enxuto, né? Para que consiga não estender muito, não detalhar demais, né? Pode ser um pouco mais reduzido do que o plano de contas contábil. Na verdade, acho que até deve, né? Então tá. Então nós temos essa parte de cadastro de bancos. Por mais que você não vá usar o controle de bancário, né, de saldo bancário pelo sistema, mas tem que existir o cadastro, tá? Vamos lá, o banco financeiro. Aí nós temos aqui as contas bancárias. No caso, né, que a gente não vai controlar, a gente precisa criar uma conta caixa, por exemplo, que é a conta caixa empresa. A gente precisa criar, tá? Porque todo lançamento que você vai fazer, o sistema vai pedir esse campo de conta bancária. E situação de receita e situação de despesas e tipo de cobrança também são tabelas auxiliares, né, que você cria para usar lá na parte de movimentação. Então, ao entrar aqui no sistema financeiro, movimentações de despesas, ele vai abrir a tela. Vou clicar em inserir aqui para abrir um campo para efetuar um lançamento. Por exemplo, aqui eu vou criar um documento que é o número do boleto bancário ou qualquer outro, né? Tipo da cobrança aqui, boleto ou carteira. Caso queira outro tipo de cobrança, clica aqui para ele abrir a opção de cobrança. Ó. Nós temos aqui carteira e boleto. Podemos ser, vou criar uma carnê aqui, clicando em inserir, carnê, tá? Então isso é particular de cada empresa. Eu tiro aqui esse tipo de cobrança. Isso daqui facilita porque, por exemplo, às vezes tem cliente que quer tirar um relatório só do que tem para pagar de boleto, né? Depois separado o que tem que pagar de carteira. Lembrando que o sistema ele é multiloja e multiempresa. Então, por essa tela, a gente efetua o lançamento de todos os locais controlados, né? Nesse campo menor aqui, ó, eu pressiono F2, o sistema abre a tela de pesquisa, né, de locais. Você pode, quando você clica aqui do lado, ó, você pode pesquisar pela razão social, fantasia ou CNPJ, ou pressionar Enter que ele vai aparecer a loja. Fornecedor também segue a mesma ideia, ó. Aqui, ó, nesse botão menor, F2, vamos botar aqui, exemplo, né, tapar, ele vai pegar o fornecedor que tem. Caso eu não encontre, eu clico aqui e abro a tela de fornecedores para inserir. Plano de contas, olha, eu vou pressionar F2 e vou digitar aqui que é fornecedor, ou seja, o plano de contas que eu havia falado antes, eu vou selecionar aqui que é fornecedor de produtos de revenda no estado. Note que o sistema traz como opção, que já está parametrizada, a conta caixa, né? A conta que vem default. Caso queira
fazer controle de conta, dizer qual é, basta selecionar ou cadastrar. Aqui a gente bota um breve histórico, se não, coloca o seguinte, assim, pagamento ou pagamento. Isso daí é aquele histórico que a gente usa na contabilidade, né? Tá. Data de emissão do documento, data de vencimento. Alguns boletos, né, ele tem uma data limite para desconto, pagando antecipadamente tem um desconto. Geralmente quando a gente compra tem uma nota fiscal. Se não tiver uma nota fiscal, bota qualquer número, ou bota 1 ou 0, alguma coisa, porque esse campo é obrigatório. Ainda nessa versão ele é obrigatório. Alguma observação que tem que fazer. Quando eu selecionei aqui, ó, o fornecedor, esse campo ele já é preenchido automaticamente. Por quê? Porque nós temos um relatório no fluxo de caixa que te dá um relatório separando isso, né? O que você comprou, né? O que você pagou de fornecedor de produto de revenda, administrativo, serviço e folha de pagamento. Isso facilita lá na hora do relatório do filtro. Bem, eu preenchi aqui, vou colocar aqui o valor, né? 1.200. Se tiver desconto, né? Coloca aqui, né? Aquele desconto que eu falei baseado na data limite para desconto, coloca juros, dias e multa. E isso vem descrito lá no boleto. Lancei, salvei, pronto, está lançado. Nota que ele fica a pagar. Eu quero puxar um relatório. Eu posso puxar o relatório por aqui, por opções, ó. Relatório. Ou eu posso vir aqui em financeiro, relatório de despesas geral sintético, tá? Então nós temos essas duas opções. Já que você está na tela aqui, você clica em opções, relatório. Eu quero saber tudo que eu tenho para pagar, né? Vencendo do dia desse aqui até o final do mês, por exemplo, tá? Visualizar. Ele listou. Bem, só que ele listou, mas eu quero que ele, como eu peguei e botei um período, ó, de dias, eu quero que ele faça a quebra para mim dia a dia. Então eu venho aqui e digo que a quebra eu quero por vencimento. Visualizar, ele já mudou aqui, ó, fez a quebra para a gente por data de vencimento. Existem várias opções de quebra aqui, filtro, tá? Tem a ordenação por valor, ou seja, do decrescente, né, para saber qual é o maior aí. Eu posso tirar aqui o tipo de conta administrativa ou fornecedores. Posso puxar tudo que foi pago ou apagar. Nesse caso eu puxei todas, né, mas eu quero só apagar. O que é que eu tenho para pagar do dia 23 ao dia 30? Visualizar. Então essa é a opção de relatório que o sistema tem. Tem um caso aqui também, vamos supor que você vai fazer um lançamento de um boleto ou de um leasing ou de algo parecido. O que acontece? Nós podemos fazer isso aqui, gerar múltiplos lançamentos. Por exemplo, eu vou dizer qual é a loja, quem é o fornecedor aqui, vamos falar aqui Bradesco, não sei se tem Bradesco Financiamento, vamos botar aqui consórcio, não sei se tem consórcio, vamos botar aqui, consórcio, pode ser, vai botar aqui consórcio imobiliário. A conta bancária, caixa, vou botar aqui consórcio, nota fiscal não tem. O documento, vamos dizer, né, porque todo boleto que a gente pega de consórcio, ele tem um número, né? Lembrando que o sistema vai criar traço 1, traço 2, traço 3, conforme a quantidade de parcelas. Ele vai te pedir o primeiro vencimento, vamos dizer que é o dia 25. Eu quero que ele gere para todo dia 25 de cada mês, ó. Vou marcar aqui. Eu quero 12 parcelas. Não, nesse caso é financiamento aqui, 48. O valor de cada parcela é R$500. O tipo da cobrança é boleto. Gerar parcelas. Pronto. Aqui ele vai já fazer a provisão. Se eu mandar salvar, ele já vai fazer toda a provisão para a gente. Geralmente a gente usa isso daqui para conta de energia, conta de água, que a gente queira fazer uma provisão para o ano todo, entendeu? Isso ajuda no momento que você vai tirar um relatório do que você tem para pagar no mês que vem, por exemplo, essas contas vão sempre aparecer, porque já foi feita uma provisão. Então essa é a parte de lançamento de despesa, é o sistema de contas a pagar. Então bem simples e tem todas as opções de filtros.